Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. E, é claro, deixe seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante. Para esclarecer aqui, ó, por que um vídeo está bem iluminado, por que o outro não está? Gente, é o seguinte, pelo simples fato que às vezes não dá tempo e eu não quero deixar sem conteúdo aqui. Então, em resumo, né, para nós chegarmos num denominador comum, quando eu tenho um tempinho a mais e eu preparo um roteiro, eu acabo montando uma iluminação, ou senão eu faço igualzinho eu estou fazendo agora. Peguei um Osmo Pocket versão 2 lá, parece que agora tem um Osmo Pocket novo, coloquei na minha frente, liguei o microfone aqui para ficar um pouquinho melhor o áudio, ó, somente isso, e vou trazer um conteúdo para vocês aqui que eu acho que é muito relevante, pelo menos para mim foi relevante, porque eu fui para o Instagram esses dias falar sobre este assunto, sobre este conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá! Tu já parou para pensar como que eram as tuas produções há 8, 10 anos atrás? Que tipo de equipamento que tu tinha? O que tu usava? Como que tu aproveitava aquilo que tu tinha naquela época? Sabe por que eu pergunto isso? Porque hoje eu vou fazer aqui um react de um vídeo, 1 ou 2 vídeos meus. Sim, vídeos que eu produzi, até vou pegar uns mais antigos, eu vou pegar um bem antigo, né? Podia escolher um aqui bem antigão. Será que eu tenho no meu canal do YouTube alguma coisa bem antiga? Eu teria que lembrar primeiro alguma coisa bem antiga. Bom, eu tenho um de 2011. E vou compartilhar com vocês e falar o que eu usei. Até vou fazer o seguinte, vamos começar pelo mais antigo aqui. Esse que eu ia mostrar agora, ele é mais novo. Eu não tinha pensado nesse outro aqui. Vou pegar um bem conhecido. Esse clipe aqui ficou famoso no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. Inclusive, a Mercedes-Benz usou em propaganda na Alemanha. Para você ter noção do nível que essa música chegou. Só não foi maior que o Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló. Na época, né? Então eu estou falando da música Gabriel Valim Piradinha. Eu vou contar para vocês bem rápido como é que aconteceu a história para nós chegarmos a esse fato aqui. Essa música hoje tem 60 milhões de views, não é nada para os números atuais, tá? 60 milhões de views hoje não é nada, só que lá na época era algo muito louco, né? Claro que não deu 60 milhões na época, deu na época, se eu não me engano, 5 ou 6 milhões assim no boom do negócio, né? Hoje 5 milhões é brincadeirinha de criança, né? Para acontecer isso, né? Como as coisas funcionam. Esse vídeo aqui está datado em 20 de dezembro de 2012, que ele foi postado neste canal. Porém, eu sei que esse vídeo aqui foi gravado no começo do ano de 2012. Ele foi combinado, né? Para resumir a história bem rápida, eu me encontrei com esse cantor, porque eu já conhecia ele de uma rádio. Eu comprei uma câmera e essa câmera filma em Full HD. E eu vi que lá em Goiânia os sertanejos estão começando a fazer alguns clipes. Vamos fazer um teste? E ele cantava música sertaneja, né? Tanto que ele é compositor famoso de muito sucesso sertanejo da época. Como Gustavo Lima, As Mina Pira... tinha um monte de música. Música do Leonardo, Guilherme Santiago. Então ele era um compositor bem conhecido já no mercado musical e vinha tentando a carreira solo dele ali como cantor, que é o Gabriel Valim. Nos encontramos, falei para ele sobre essa câmera, passou alguns meses, né? Isso foi lá pelo final do ano, assim, de 2011. Eu já estava atuando no ramo da fotografia na época, estava começando a ficar o famosinho da minha região nessa época, tá? Em fotografia. Lá no começo do ano ele entrou em contato comigo, no verão, eu lembro bem que foi no verão, porque, enfim, eu lembro do tipo de época que era. Arrumei a música para gravar e nós fomos gravar a tal da Piradinha. Quando ele mandou a música para mim, eu não lembro se ele mandou, como é que foi, na época eu não lembro se era MSN, acho que o WhatsApp eu não sei se ainda tinha, não sei, eu não lembro mais desses pormenores assim. Mas eu não gostei da música. Ponto que eu não gostei. Mas enfim, marcamos a data, fomos lá, fizemos o clipe e aconteceu. A história de como aconteceu aí já é outra história que eu ficaria 10 minutos contando aqui, mas não vem ao caso. O que eu usei nesse clipe? Que eu acho que é isso que é importante. E eu não classifico ele como um dos trabalhos bons assim da época, né? Eu acho que esse aqui ele teve uma notoriedade muito grande na época e por isso que chegou onde chegou. Vamos lá.
Vamos começar a rodar aqui e vamos olhar. Esse clipe eu utilizei uma Canon Mark II com uma lente 50mm, outras cenas com uma lente... A 50mm é a 50mm que eu vou falar por 2 ou 3 vezes nesse vídeo, é sempre a mesma. Era uma 50, eu vou achar foto na internet, era uma 50mm da Sigma, não da Sigma famosa agora, linha Art, da linha antiga, aquela que todo mundo renegava, que não prestava, tá? Então eu usei essa 50mm em algumas cenas, tipo essas cenas fechadinhas, uma Tamron 17mm que era travado o foco, tinha que fazer assim, forçando o foco, que boa parte das cenas aqui é com ela, e eu não lembro se essa Tamron era 2.8, mas acredito que era uma 2.8 aqui pelo que eu tô vendo aqui, e uma 70-200 sem estabilizador de imagem. Eu utilizei essa 70-200 nas cenas do helicóptero. Sim, nós alugamos um helicóptero, não tinha drone, e eu me pendurei, me amarrei com um cinto na porta, e eu fiz algumas cenas que você vai ver, muito ruins, câmera na mão, não, estabilizador de imagem não funcionava direito, no caso no programa, né? Eu não lembro, na época eu usava Final Cut, obviamente, né? Tem muita história engraçada desse clipe, muita coisa, muito perrengue que aconteceu durante a gravação desse clipe aqui, mas não vem ao caso para nós comentarmos. Então vamos passar para o outro clipe aqui, que esse sim eu considero... Sinceramente, eu não sei nem explicar como que eu cheguei nesse resultado nesta época aqui. Este clipe aqui, ele está datado de 2014. 8 anos atrás. Deixa eu ver que época do ano aqui. 30 de abril? Era inverno. Eu lembro que era inverno quando isso aqui foi gravado. Então, vamos começar aqui. Início do clipe. Ó, aqui um porém, tá? Aqui eu já tava estourando o balão. Por quê? Tinha explodido aquela música lá da Piradinha. Eu tinha feito muitos outros trabalhos com clipes. Nossa, muita coisa. A fotografia, eu estava no ápice da fotografia, eu estava faturando muita grana nessa época aqui. Deixa eu colocar uns poréns nesse muita grana. Se a minha mulher tá do lado aqui, ela já me dá um tapão. Cara, muita grana para mim é a realidade daquela época, entende? Porque senão as pessoas ficam achando assim, nossa, o Márcio é rico, o Márcio... Cara, não, eu trabalho, eu luto, eu busco as coisas, eu vou atrás, eu tô nesse mundo aí há muito tempo. Então, assim, era muita grana para a realidade de uma pessoa comum. Sim, era muito mais grana do que uma pessoa comum ganhava, entendeu? Então, tipo, vamos supor, uma pessoa trabalhava lá pelo salário mínimo, o salário mínimo deveria de ser 700, 800 reais, eu não sei quanto é que era, se eu falar errado eu não sei. E eu faturava lá 2.500, 3.000 reais no trabalho, então, cara, era grana, eu fazia 3, 4 trabalhos por mês, eu estava numa fase muito boa. Então, vamos lá. Comecei aqui, usei um making off no início, não sei de onde é que veio essa ideia na época, nem sei por que o making off foi pro início do clipe, nunca vi disso. Mas esse clipe aqui é um negócio interessantíssimo. Esse clipe aqui, até hoje eu me pergunto como que eu tirei esse resultado aqui. Mas na verdade, eu me pergunto, mas ao mesmo tempo eu sei como que eu cheguei nesse resultado. Observem a qualidade da imagem. Claro que eu vou baixar essa imagem do YouTube, eu não tenho mais esses arquivos para pegar o arquivo aqui original e postar, mas no YouTube, se você for buscar esse vídeo aqui, até dei uma pausa aqui bem na parte que começa, você vai entender do que eu estou falando. É um clipe de 2014, equipamento. A mesma Mark II, tá? Só que, detalhe aqui, ó, que tem um detalhe importante. Eu usei 2 lentes nesse clipe e eu interpreto aqui um erro grotesco, que hoje eu interpreto que ele é um erro grotesco, mas na época eu não notei esse erro grotesco. Nota-se sempre que quando a imagem está assim, ou seja, está no cantor de óculos, que é a 50mm, a imagem é perfeita. Toda a imagem que vem da 50mm é simplesmente encantadora. Essa é a imagem que eu olho, cara, como é que pode isso ter tanta qualidade, que é a mesma 50 aquela lá, a 50 ruim que eu falei. Quando tá lateral, aí é uma 7D. É uma câmera 7D que tá gravando fixa.
e tá pegando mais alto, o menino loiro, que tá sem óculos, e eu tô usando uma 85mm 1.8. E nitidamente esta lente e esta câmera não tem a entrega da Mark II, tá? Mas eu poderia ter corrigido isso aqui na época, adicionando um pouquinho mais de preto que tá com a 85. E eu não fiz isso, porque eu só cortava e mandava pro ar, e ponto final, não tinha tratamento de cor, não tinha nada. Mas quando entra, vamos nos ater aqui, eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa olhar mais o cavalo e menos o esterco do cavalo, né? Porque o cavalo é muito legal, mas o cavalo também produz seus excrementos. E as pessoas têm por hábito olhar sempre o excremento, né? O problema, e não ver o que é bom. Então, eu vejo esse clipe assim hoje e eu olho, meu Deus, como que eu extraí essa qualidade toda? Na verdade, tem uma explicaçãozinha básica aqui para que isso tudo tenha acontecido. Lembro exatamente que esse clipe foi gravado em 24 frames por segundo. Eu usei um recurso, aqui na época não tinha gimbal, mas eu usei um recurso que você vai observar que tem uns movimentos, principalmente na câmera boa, tá? Que é a câmera que está entrando sempre no cantor de óculos. Pode ver que tem uns movimentos assim, e sempre muito estáticos. O que é muito estáticos? Não, muito fluidos. Eu tenho uma grua, eu tenho essa grua até hoje, ela tem uns 2 metros, 2 a 3 metros, e ela é uma grua caseira, assim, ela tinha um braço meio caseirão, assim, e tal, mas ela funcionava. O que eu fiz na época? Eu lembro bem, eu coloquei os pesos na grua e tudo mais, as anilhas lá, e eu pegava a câmera com a grua e fazia assim. Então por isso que tem esse movimento fluido. Mas o grande segredo aqui é que está em 24 frames por segundo. E está muito bem iluminado. Nas costas deles eu tenho uma ou duas luzes, eu acho que é duas, eu não tenho bem certeza, eu acho que é uma, vamos supor, tem uma aqui e outra aqui. Que eram lâmpadas de 300 watts, lâmpadas halógenas, um kit da Mako. Vou colocar um insert aqui para você saber do que eu estou falando. E de frente, eu tinha uma lâmpada de 600 watts, também do kit da Mako, com um softbox, que eles faziam o softbox lá, que aguentava uma temperatura absurda, porque aquele negócio esquentava demais. Esquenta, né? Lâmpada halógena esquenta demais. Só que funcionava. E aqui está o resultado. Até parei de rodar o clipe aqui, né? Mas essa é a explicação para esse clipe ter ficado tão bacana. Não tem nada de processamento de cor, é uma dó, porque eu olho para esse clipe hoje, eu até busquei aqui nos meus arquivos, ver se eu encontrava isso, para que eu pudesse pegar esse clipe e recuperar aquilo que eu não curto hoje, que é essa parte onde está o cantor mais alto ali, o que está sem óculos, que apenas o que eu tenho que fazer ali é adicionar um pouquinho de preto para pegar a mesma pegadinha, a mesma pegada, né, lá das 50mm. Essa 50mm é perfeita. Inclusive eu falei no meu Instagram que se eu arrumasse uma Mark II, porque eu não sei quem é que tem uma Mark II hoje em dia, uma Mark II, depois a lente eu sei com quem está. A lente eu vendi para um ex-funcionário meu, que trabalhou comigo bastante tempo, o Jonas, então essa lente deve ainda estar com ele, se não está... Bom, enfim, não é uma lente tão difícil de conseguir. E mais uma coisa, o kit de luz eu sei com quem está também, tá com o Igor, é um outro menino que às vezes presta serviço de freelance para mim. Eu não lembro se eu dei essa luz pro Igor ou se eu vendi para ele. Eu acho que eu andei negociando com ele assim por pouco mais de nada para desocupar espaço. É uma luz muito boa, mas é uma luz muito quente, tu não consegue usar ela num ambiente fechado, a não ser que seja inverno. E tem mais um detalhe aqui que eu vou comentar, o meu primeiro DVD. Sim, meu primeiro DVD que eu gravei com 5 câmeras. Uma Mark II, duas 7D e uma 60D e uma GoPro. Eu vou mostrar esse clipe para vocês. Isso aqui é o meu primeiro DVD. Primeiro DVD que eu fiz. Aqui eu já vejo bem ruim, porque a luz é bem ruim. Até um drone tem aqui, tá? Um drone com GoPro, um drone montado. Então, outra hora eu falo mais sobre esse drone, como é que surgiu esse drone. Se eu não me engano, esse drone foi usado já em 2012 em algumas... Não, deve ter sido lá por 2013, tá? Porque 2012, no clipe do Gabriel, final de 2011, não tinha drone ainda, não tinha nem ouvido falar. Então tem até algumas cenas de drone aqui. E aqui tá bem ruim a qualidade, de fato, não está boa. Esse vídeo tá até em 720p, eu não sei por que cargas d'água isso aqui tá ruim assim.
Eu acredito que eles repostaram esse vídeo. Eles andaram tendo um problema com o nome na época e eles tiveram que repostar algumas coisas porque o nome... Enfim, problemas lá que passaram, né? Que não tem nada a ver. Não, só tem essa versão ruim aqui. Não dá pra entender, porque não tem sentido esse vídeo ser tão ruim assim, sendo que eu tenho vídeos mais antigos deles melhores, né? Mas aqui nós não temos a luz, né? Mas enfim, isso aqui é o primeiro DVD que eu fiz. Então, eu me pergunto, né, cara, como que eu fazia algumas coisas? Eu, sinceramente, não sei como é que eu fazia. Só que na época isso aqui, com os recursos que tinham, não era tão ruim assim, né? Não era uma coisa assim tão absurda, mas eu olho aqui hoje, esse aqui principalmente, eu não tenho orgulho nenhum, assim, olha só o que eu fiz na época. Não é bom, sabe? Mas tinha até uns negocinhos legais, uns desfoques meio louco ali. Cara, assim, ó, o resumo de tudo isso que eu tô trazendo para vocês é que a gente se virava com o que tinha. Não ficava procurando desculpa, não inventava nada. A gente ia para cima e fazia as coisas acontecer. E, sei lá, eu, de algum modo, tinha resultado. Tem outros vídeos deles aqui, vamos ver se vale a pena mostrar para vocês. Não vale a pena. Só piora. Só piora. Se eu começar a mostrar clipe para vocês aqui, antigos que eu fiz, a gente não vai parar mais de olhar clipes e tem muita coisa, muita coisa. Eu fiz muita coisa na vida já. Muitas coisas boas e muitas coisas que não dá nem para considerar como bom nem ruim hoje, né? Tá num limbo ali no meio termo. Espero que você tenha gostado aqui desse react do meu próprio trabalho. Conta aqui embaixo quais são as tuas experiências. Como é que é? Tu olha pro teu trabalho lá atrás e acha bom ou acha ruim? Tem coisas que eu acho legal que eu fiz, tem outras coisas que eu não tenho tanto orgulho assim. Te inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.